Olha, querido, eu venho de um ambiente, eu sou de uma igreja batista nacional. A igreja batista nacional, ela saiu da igreja batista brasileira, da convenção brasileira. A convenção brasileira é tradicional, é conhecida como uma convenção tradicional. A diferença, é lógico, né? Como há uma liberdade do agir do Espírito na igreja batista nacional, os cultos, eles ganham uma dinâmica um pouco diferente, tá? Mas o que caracteriza uma igreja batista brasileira é a definição dos dons, né? A igreja não acredita exatamente nos dons para os dias de hoje, mas a resistência maior é com a questão das línguas estranhas que acontecem nos meios pentecostais. Então, houve uma mudança. Isso tudo começou num seminário lá em Recife, num seminário batista brasileiro, tá, de Recife, quando um grupo de estudantes começaram a buscar a Deus depois das aulas. E num desses dias, querido, numa vigília dessas lá, uma aluna pediu para o professor: professor, a Bíblia diz que Paulo orou pelos discípulos e foram batizados com o Espírito Santo. Eu queria que o senhor orasse por mim. O pastor disse: eu não creio nisso. Ela disse: eu creio, eu só quero que você cumpra o que está escrito. Ore por mim. E o pastor que não orava, orou, e a irmã foi batizada com o Espírito Santo. E aquele negócio começou ali, e daquele seminário foi para outro seminário, e foram para as igrejas, e daí surgiu a Igreja Batista Nacional, tá? É essa mudança que aconteceu. Toda a história começou lá em 1964, tá bom? Acho que é 1964 ou 67, eu não lembro a data exatamente, querido. Eu venho desse ambiente, irmãos. Eu aceitei a Cristo, fui alcançado por Cristo dentro desse ambiente. Não é um ambiente pentecostal, mas é um ambiente renovado, entendeu? Carismático é o termo que a gente usaria para descrever isso. Mas carismático é muito mais uma coisa mais americana, né? Então eu cresci na vida cristã indo para vigílias, orando em montes, buscando o batismo com o Espírito Santo. Vou descrever algumas experiências minhas durante esse tempo na Igreja Batista, né? Lá na primeira igreja que eu congreguei, lá com o pastor Jair, na Bethesda. E eu vim dessa questão, mas eu sempre tive dificuldade com relação ao batismo. Não com relação aos dons, entendeu? Mas com relação ao batismo. E não é nem com relação ao batismo com o Espírito Santo. É com relação à questão das línguas. Porque desde quando eu me converti, foi exatamente na conversão que Deus gerou no meu coração um desejo muito grande. Eu creio que já era um chamado de Deus na minha vida, pela leitura, pelo conhecimento. Então eu passei a estudar muito. Passei a ler tudo que o pastor Jair tinha em casa, eu lia. Eu devorava todos os livros que o pastor Jair tinha na biblioteca dele, praticamente eu li todos. Deus gerou no meu coração esse desejo muito profundo pelo conhecimento. Aí era a leitura bíblica e os livros para me auxiliar. E eu tive muita dificuldade por duas coisas. Primeiro, pela questão prática, a experiência mesmo, sabe, nas igrejas. Porque quando eu ouvia os irmãos falando em línguas estranhas, eu achava aquilo estranho. Porque parecia sempre a mesma coisa, o tempo todo. Um conjunto de, eu não vou nem chamar de sílabas, porque eu não sei nem escrever o que é, né? Então eu ouvia aquilo o tempo todo, e todo irmão era a mesma coisa, praticamente, aqui e acolá, uma variaçãozinha, mas sempre a mesma coisa. E eu estranhava. Porque essa é a língua dos anjos. Eu brinquei com o pastor Jair já algumas vezes, já brinquei com alguns irmãos. Eu falei para alguém recentemente, né? Poxa, se isso é a língua dos anjos, o vocabulário deles é muito limitado. Porque é muito repetitivo, entendeu? E a outra dificuldade que eu sempre tive foi exatamente com a questão da Bíblia. Porque quando você vai para Atos, capítulo 2, quando acontece o batismo, o termo grego, a palavra grega usada para descrever o batismo lá, o batismo não, gente, a língua, vamos separar as duas coisas, tá? Porque não são coisas iguais, tá? São coisas diferentes. O termo grego para falar de línguas estranhas lá em Atos, qualquer texto que você use lá em Atos, a palavra é glossa, ou glossolalia. Quando você vai para Coríntios, a palavra grega é a mesma também, é glossolalia. E o significado dessa palavra no dicionário grego é outros idiomas, ou um dialeto. A própria experiência dos discípulos lá em Atos
para mim é muito sugestivo, né? Eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali ouvindo. Cada um estava ouvindo os discípulos falarem das grandezas de Deus na sua língua materna. É isso que está escrito lá em Atos. E é o que se repete, pelo menos é a mesma palavra usada em todos os lugares. E eu perguntei já para um pastor amigo meu: pastor, me explica isso, porque eu queria entender. Eu não quero debater, eu não quero discutir, eu só quero entender realmente por quê. Aí a explicação foi usar a história, entendeu? Irmãos, eu sou muito apegado à questão da nossa história. Os evangélicos não surgiram ontem, nós temos uma história, tá? E eu vou citar muito essa questão da história, mas eu não posso querer provar um ponto, uma doutrina bíblica baseada apenas na história e deixar a Bíblia de lado. Eu não tenho como fazer isso. Não sei se vocês conseguem me entender. Se o assunto é espiritual, é bíblico, eu só posso provar ele à luz da Bíblia. Ainda que eu tenha relatos na história que me falem daquilo, os relatos históricos não podem ser usados como sustentação doutrinária. Eu tenho que provar biblicamente que aquilo que eu estou falando é uma doutrina bíblica. Ah, mas é porque aconteceu. Eu vou contar muitas histórias para vocês. Mas em nenhum momento, eu vou usar a história para provar uma doutrina. A história vai apenas corroborar aquilo que eu estou ensinando, tá? Então é diferente. Aí a única explicação que ele me deu foi essa. É por causa da história da igreja, porque aconteceu. Também paramos ali, entendeu? A gente não entrou mais em detalhes. Larguei a conversa com esse meu amigo. Estou colocando isso para vocês, querido, para que vocês entendam um pouco da questão, tá? Eu acredito, por tudo que eu li nesses últimos 2, 3, nos últimos 5 anos da minha vida, que o grande problema da igreja hoje é que, primeiro, nós temos aqui coisas distintas e coisas que são contrárias umas às outras. Por um lado, nós temos o movimento pentecostal avançando muito com a questão do batismo e as línguas. Você vai encontrar muito material, muita gente escrevendo sobre isso, tá? E, por outro lado, você tem o pessoal mais receoso, que olha para aquela coisa toda e fica achando estranho, e fica com medo, entendeu? Então acaba deixando de lado. Por mais que haja um ensino na Bíblia a respeito dessa questão, nós não falamos nisso, nós deixamos de lado. Ou então, e é exatamente esse o primeiro assunto que eu vou tratar com vocês hoje, tá bom? As pessoas confundem ou dizem que batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que regeneração. Eu vou começar esse retiro colocando essas questões em termos doutrinários, tá bom? Eu quero mostrar a vocês a diferença, porque dentro do movimento mais tradicional, das igrejas mais conservadoras, mais antigas, eles acreditam e defendem a ideia de que batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que regeneração. Do outro lado, o movimento mais pentecostal e neopentecostal não fazem essa separação. Qual é o problema do movimento pentecostal? É achar, pelo menos na prática, é isso, tá bom? Pode até ser que doutrinariamente seja, mas na prática, batismo com o Espírito Santo se restringe, se resume a línguas estranhas. É isso. Então nós temos 2 lados opostos e eu acredito que deveria haver um consenso entre esses 2 lados opostos. Deve haver um ponto de equilíbrio entre os 2 lados. Eu vou tentar estabelecer isso, irmãos, ainda que isso é complicado, tá? Mas o caminho vai ser esse. Então, eu quero trabalhar com vocês, primeiro, falando a respeito da diferença entre regeneração e batismo com o Espírito Santo. Bíblia, por favor, querido, se você tem Bíblia, tá bom? Agora é a hora de usá-la. João, capítulo 1, versículo 26 e depois o 33. Olha o que o texto diz. João 1, 26. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Pula lá, vai para o 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Percebe o texto? João está dizendo que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus.
É Jesus. Aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito Santo, você sabe o que aconteceu, né? Quando João batizou Jesus, o que aconteceu? O Espírito veio sobre ele na forma de uma pomba. Deus disse para João: João, quando tu vê isso acontecer, saiba que esse sobre quem o Espírito veio, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Guarde bem isso, querido. Agora, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Bom, querido, eu, durante um bom tempo na minha vida cristã, eu defendi a ideia de que todos os cristãos eram batizados com o Espírito Santo. E eu usava exatamente esse texto aqui de 1 Coríntios 12, 13 para justificar aquilo que eu acreditava, tá? Esse era o texto que eu usava. Eu acreditava, querido, que esse texto estava falando de fato sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu sempre me apeguei ao texto, sempre criei que a interpretação correta fosse essa. Mas aí, talvez, um dos motivos que me levasse a pensar, ou que me ajudou a me apegar a esse texto e dizer, tá vendo, o batismo é para todos, é exatamente aquilo que eu já coloquei a vocês, a questão das línguas estranhas, tá bom? Queridos, a gente vê e ouve afirmações de muitos movimentos pentecostais, eles afirmam que a língua estranha era a principal, e talvez alguns vão mais longe e dizem que a língua estranha é a única evidência que o crente tem do batismo com o Espírito Santo. E eu sempre me recusei a acreditar nisso por razões óbvias, entendeu? Óbvias. Primeiro, porque eu tenho dificuldade com as línguas estranhas como elas são colocadas hoje, tá bom? E segundo, porque eu conheci muitas pessoas que falavam línguas estranhas, mas tinham uma vida toda torta, toda arrebentada, toda destruída. E eu não conseguia conciliar as duas coisas, tá? Se eu lembrar, querido, durante a ministração eu vou falar um pouco sobre isso. Porque nós nos habituamos a falar do batismo com o Espírito Santo e tudo que nós esperamos que aconteça nesse contexto de batismo, falando nos dias de hoje, tem a ver com as línguas estranhas, exatamente. Então isso para mim foi difícil, tá bom? Difícil. Então, como o texto falava do batismo com o Espírito Santo, eu pensei, e acreditava realmente. E vou citar aqui, na verdade, irmãos, homens estudiosos, né? O Nicodemos é talvez o maior estudioso que nós temos no Brasil hoje, tá? O maior intérprete que nós temos hoje no Brasil é Augusto Nicodemos. Ele está desculpe aqui a expressão, eu não gosto da expressão, mas ele está entre os tops lá, até mesmo entre os americanos, muito conhecido, muito famoso, requisitado na verdade, tá? Ele crê também dessa forma, defende isso. Eu vou já citar ele daqui a pouquinho. Agora, antes de citar ele, deixa eu citar para você Luciano Subirá, a quem eu admiro muito, mas ele escreveu um livro sobre línguas e falar em línguas, que é um negócio meio complicado. Ele disse o seguinte: a definição costumeira do que é falar em línguas é a de que ele é a evidência, ou ela é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Essa é a definição costumeira, tá bom? Agora ele diz assim, olha, mas isto é limitar o que Deus planejou. Ao olhar para o falar em línguas, somente como evidência do batismo no Espírito Santo, estamos perdendo, pois as línguas são muito mais do que isso. Então ele acredita realmente que a principal, talvez a principal evidência de alguém que foi batizado no Espírito Santo é línguas estranhas. E ele escreveu um livro para falar sobre isso. E eu refutei o livro quase todo. Eu peguei as colocações dele, mandei para colegas meus, pastor Silas, mandei o texto para o pastor Silas, mandei o livro para o pastor Silas. Pastor, me ajude a entender isso aqui. Então, ele escreveu um livro sobre essa questão, querido. E ele exalta as línguas estranhas de uma forma que é estranho para mim, entendeu? Porque você não vai ver isso na Bíblia. Você vai ver Paulo escrevendo aos Coríntios exatamente para lidar com esse problema, por causa da confusão que acontecia a respeito da questão do dom de línguas. Bom, escute só. O fato, irmãos, com relação a tudo isso, eu fui convencido, biblicamente, de que o texto de 1 Coríntios, ele não está falando de batismo com o Espírito Santo, mas de regeneração.
Porque o texto que nós lemos não fala exatamente de batismo com o Espírito Santo, mas ele fala de regeneração, tá? O meu problema, querida, com essa mudança, né, e de quem crê dessa forma, é que a gente vai ter dificuldade para lidar com o pessoal com o qual eu tenho muita simpatia. O pessoal da teologia reformada, alguns pastores que eu conheço, entendeu? Mas eu realmente digo a vocês que a minha concepção a respeito de 1 Coríntios 12, ela foi mudada. Ali, Paulo não está falando de batismo, mas de regeneração. Dizer isso, querido, é andar na contramão de homens que eu admiro profundamente. E aí eu cito Nicodemos. Eu ouvi a pregação do Nicodemos a respeito disso. Está lá, 1 Coríntios 12, o batismo com o Espírito Santo. É uma pregação que está no YouTube. Eu peguei a pregação e fui ouvir a pregação para ver o que Nicodemos dizia. Vou colocar para ti aqui algumas coisas que ele disse, tá bom? Ele diz, querido, numa pregação em 1 Coríntios 12, que o batismo com o Espírito Santo ocorre no começo da vida cristã, que esse batismo coincide com a conversão, portanto o batismo está associado com a regeneração, com a justificação e com o novo nascimento. Ele diz, o batismo é aquele momento que Cristo nos coloca em seu corpo. Isso são palavras do Nicodemos. Dito isso, ele diz que as pessoas que alegam que o batismo com o Espírito Santo é algo que ocorre depois da conversão, sendo um batismo de poder, e essa é a minha tese, justificarão esse posicionamento apelando para o livro de Atos. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e 19, tá? Para o pastor Nicodemos, o livro de Atos não pode ser usado para justificar esse posicionamento, pois ele é um livro de transição. É uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Por esse motivo, o livro de Atos não deve ser usado para estabelecer essa doutrina. O que temos em Atos, de acordo com Nicodemos, é um registro da mudança do Antigo Testamento para o Novo. Portanto, a experiência do batismo com o Espírito Santo era necessária para mostrar que a salvação não era mais uma realidade só dos judeus. É por isso que nós temos 4 registros do batismo com o Espírito Santo em Atos. Eu concordo em parte com isso aqui. Só não concordo que a razão pela qual aconteceu dessa forma foi só essa. Para dizer que a salvação não é mais uma realidade pertencente só aos judeus, tá? Mas sim, querido, se você pegar Atos 2, nós temos o batismo dos discípulos, tá? Os 120 que estão lá orando. Eles falaram em línguas estranhas. Se você pegar Atos 8, nós temos os irmãos de Samaria que receberam o evangelho por meio de Filipe e depois os apóstolos foram lá, imporam as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Lá não fala de línguas estranhas. Quando a gente vai para Atos 10, nós temos Pedro pregando na casa de Cornélio. E ali, eu quero que você entenda, são experiências de todas elas, não tem uma experiência igual. Em Atos, os discípulos estão lá orando e de repente o Espírito vem sobre eles. Em Samaria, os irmãos, aquelas pessoas ouviram o evangelho por meio de Filipe, creram em Jesus Cristo, foram batizados, depois os apóstolos foram enviados lá. Aí quando os apóstolos chegaram lá, os apóstolos impuseram as mãos sobre aqueles discípulos e eles foram batizados. A irmãzinha estava lá em Recife, estava se referindo a isso, tá bom? A imposição de mãos. Em Atos 10, enquanto Pedro está pregando, o termo usado por Lucas é sensacional. O Espírito caiu sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas também. E em Atos 19, ou é 20, se me falha a memória, depois alguém me ajuda, por favor. Paulo encontra uns discípulos de João Batista na cidade de Éfeso e ele pergunta: vocês foram batizados com o Espírito Santo? E ele diz: nós nunca nem ouvimos falar sobre isso. Eles tinham sido batizados com o batismo de João. Paulo prega, batiza eles em nome de Jesus e depois impõe as mãos e eles são batizados. Se você perceber, querido, há uma lógica naquilo que o Nicodemos diz. Em Atos 2 nós temos os judeus, discípulos de Jesus. Em Atos 8 nós temos os samaritanos. Os samaritanos é um povo mestiço entre judeus e gentios. Se você lembrar da história e puxar pela memória aí, quando o rei da Assíria deporta o povo, né?
ele traz outros povos para ocupar a nação de Israel, os 10 reinos. E ali há uma mistura de judeus e gentios, daí os samaritanos, tá bom? Lá em Atos 10, nós temos um soldado romano, um comandante, um centurião romano, com a sua casa, entende? E lá em Atos 19 ou 20, depois eu vou olhar direitinho a informação, é 19? Beleza, em Atos 19, aí nós temos lá os discípulos de João Batista. Sim, Deus está fazendo algo diferente. E Deus está dando a essas pessoas sinais que comprovam que eles estão sendo inseridos na igreja. Os judeus achavam que só eles tinham acesso a Deus e mais ninguém. E Deus com isso está dizendo, não é só vocês. Agora o mundo inteiro tem acesso à igreja também, tá? Mas eu não creio que a ideia defendida por Nicodemos aqui é que essas experiências eram uma comprovação de que Deus estava trazendo para dentro da igreja todos os povos e não mais só os judeus. Isso é verdade? É. Mas isso não anula o fato de que lá em 1 Coríntios, ali seja batismo com o Espírito Santo. Olha só, querido, citando ainda o Nicodemos, ele diz assim, olha, uma vez que isso foi realizado, nós não temos mais nenhum registro da experiência do batismo com o Espírito Santo. Olha, ele diz mais, nenhuma carta do Novo Testamento fala dessa experiência como narrada no livro de Atos. Portanto, se deduz que ela não tenha ocorrido mais. Ele está certo? Está. Há registro do batismo com o Espírito Santo? Não dessa forma como nós temos em Atos. Essa experiência do batismo está inserindo o resto da humanidade na igreja? Está. Mas isso não anula a importância de Atos para a história da igreja e não muda o fato de que em 1 Coríntios 12, Paulo esteja falando sobre regeneração e não batismo, tá? O nome do argumento que o Nicodemos usa, já que nós não temos mais nenhuma ocorrência, nenhum registro disso nas cartas, se deduz que não tenha ocorrido mais, o nome disso é argumento do silêncio, tá? Porque não está registrado, então não ocorreu. Só que isso é um argumento falho, querido. Aqui nós temos, irmãos, um questionamento de fato interessante. Será que não ocorreu mais a experiência do batismo do Espírito Santo, como ele diz? E se ocorreu, por que nós não temos registro dela? Eu não sei você, querido, como eu gastei muito tempo estudando sobre isso, lendo todos os textos que eu podia ler a respeito dessa questão, eu concordo com o Nicodemo, com o Lloyd Jones, quando ele diz que não é possível, eu concordo 100%, não é possível interpretar as cartas do Novo Testamento, não dá para interpretar, não dá para entender as cartas do Novo Testamento se você não fizer isso à luz do livro de Atos. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar para 1 Coríntios, capítulo 12, tá? Os capítulos 12 a 14, você vai ver ali uma coisa interessante. Por que foi necessário Paulo escrever uma carta para tratar do problema dos dons espirituais lá na cidade de Corinto? E a resposta mais simples é por causa dos excessos e de algum entendimento equivocado que esses irmãos tiveram a respeito do batismo com o Espírito Santo. Então, logicamente, se ele está tratando de um problema, é porque a igreja está vivenciando isso. Há o batismo naquela igreja, há línguas estranhas, há profecia. É só você pegar o capítulo 14 de 1 Coríntios, tá bom? Ele está tratando desse problema. A questão é, quando esses irmãos foram batizados? E a resposta mais simples, irmãos, é isso aconteceu quando Paulo estava lá. Foi Paulo que fundou essa igreja, Atos 18, se não me falha a memória. Paulo em Coríntios. Ele começa pregando numa sinagoga. Depois os judeus resistem à pregação, ele sai do lado, né, e ele começa ali uma igreja, e ele fica 1 ano e meio com aquela igreja. Com toda certeza, Paulo foi batizado com o Espírito Santo, Paulo ensinou isso à igreja, tanto é que ele está escrevendo uma carta aí, 5 anos depois, mais ou menos, 4, 5 anos depois, para tratar de um problema relacionado aos dons do Espírito Santo. Consequentemente, nós estamos falando de batismo com o Espírito Santo. Então, eu não posso entender a carta de 1 Coríntios se eu não levar em consideração o que aconteceu em Atos. Porque o problema que está lá começou quando Paulo estava na igreja. Talvez depois que ele saiu, né? Paulo ensinou, o batismo aconteceu, os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Quando Paulo saiu, aqueles irmãos se deixaram levar por algumas outras coisas, pela filosofia da sua época, e aí começou uma confusão na igreja. Nós estamos tratando disso lá em 1 Coríntios, no estudo da igreja, nos domingos. Houve apenas um excesso, tá bom? Um excesso. Os irmãos, todo mundo quer falar em línguas estranhas. O culto virou uma bagunça. Paulo tem que sistematizar como é que tem que ser esse negócio aí.
Se for para falar, só é para falar na igreja. Isso é um princípio interessante que as pessoas não levam em conta hoje, né? Só pode falar línguas estranhas publicamente na igreja se tiver alguém para interpretar. Se não tiver intérprete, o irmão deve falar sozinho entre ele e Deus. Não pode ser público, né? A profecia é a mesma coisa, tá? Um profetiza, mas se Deus der uma profecia para alguém, o que está profetizando cala e o outro começa a profetizar. Ele teve que regulamentar isso aí, querido. Havia um fluir do Espírito Santo muito grande naquela igreja. Na verdade, no capítulo 1, nós estudamos, Paulo diz que a igreja de Corinto não tinha falta de nenhum dom. Todos os dons do Espírito estavam ali fluindo de uma forma assustadora. E aí é que vem uma coisa interessante, tá? É curioso isso, irmãos, porque é uma das igrejas mais imorais do Novo Testamento. E, no entanto, o fluir do Espírito estava lá, a todo vapor. Como é que se explica isso, né? E nós vamos ver que batismo com o Espírito Santo não tem a ver tanto com moralidade, com santificação. Se der tempo, eu toco nisso lá para frente. Não quero me perder com isso agora não, tá bom, queridos? Bom, irmãos, diante disso, querido, eu acredito que o fato de nós não termos registro dessa experiência nas cartas se deve ao fato de que esses irmãos já eram batizados com o Espírito Santo. O Lloyd Jones levanta uma tese muito interessante e eu vou tentar mostrar a vocês que eu concordo com ela. Não tenho como provar de maneira absoluta, mas vou mostrar para vocês algumas coisas nesse sentido, que todos os crentes do Novo Testamento eram batizados com o Espírito Santo. É a única explicação para a igreja do Novo Testamento. E vou tentar te mostrar alguns textos falando sobre isso. Então, por que é que nós temos esse registro no 1 Coríntios? Porque houve problema na igreja, irmãos. E por que não temos outros registros nas outras cartas? É porque não houve problema naquelas igrejas. É simples. É mais fácil do que acreditar no argumento do silêncio. Já que nós não temos nenhum registro, é porque não aconteceu mais. Não. É porque era tão familiar a eles, todos experimentavam, que não há necessidade. E lembre-se, querido, e entenda isso, por favor. As cartas do Novo Testamento não foi assim, Paulo está ali tranquilo, está de férias, eu estou sem fazer, vou escrever uma carta para 1 Coríntios. Não. Ele escreve uma carta porque ele recebeu notícias daquela igreja, dos problemas que estavam acontecendo lá, aí ele escreve uma carta para tratar daqueles problemas. Lembra? Filipenses, nós estamos estudando lá, mesma coisa. Paulo está preso em Roma, ele recebe o pastor da igreja em Filipos, e o pastor conta para Paulo o que está acontecendo na igreja. O que ele faz? Ele escreve uma igreja para a igreja de Filipos. Todas as cartas do Novo Testamento são nesse sentido. São os apóstolos escrevendo para tratar de problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, é muito mais fácil deduzir que não havia esses excessos nas outras igrejas, daí não ter a necessidade de Paulo escrever sobre isso para outras igrejas, tá? Escreveu apenas para Coríntios. Eu prefiro crer dessa forma, querido. O argumento de que o batismo com o Espírito Santo e regeneração é a mesma coisa tem levado alguns estudiosos a afirmarem que o que aconteceu no livro de Atos era algo especial, transicional, e o que nós temos nas cartas é algo comum. Dito de maneira bem simples, aquilo era algo espetacular da parte de Deus, especial, era algo que só foi para aquele momento da existência da igreja. As cartas, nós temos uma época de normalidade, como nós temos hoje, entendeu? Atos era um tempo diferente, é um tempo especial, um tempo de transição. Por isso nós temos o batismo. Nas cartas é vida comum de igreja, vida normal de igreja, daí nós não temos. Eu não sei se vocês percebem esse argumento, irmãos. O argumento é, Atos se refere a um tempo especial e incomum. Portanto, o que aconteceu ali não pode ser considerado como base doutrinária para o batismo com o Espírito Santo. Entretanto, as cartas se referem ao comum, ao normal, ao que na prática condiz com a realidade da igreja hoje. Esse é o argumento. Isso aqui, você pode pegar, coloca lá Nicodemos, 1 Coríntios, vai lá para o capítulo 12 e está lá, o batismo com o Espírito Santo. Ele diz, porque não há menção do batismo com o Espírito Santo nas cartas, nós deduzimos que essa experiência estava restrita ao livro de Atos. A questão é, será que isso é verdade? Será que nós não temos realmente nenhum registro? Pegue, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 5. Veja o que o texto diz lá. Olha só. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que vos concede o quê? O Espírito. Olha o que Lloyd Jones, ele faz uma pergunta. Isso é o geral e o normal? Opera milagres
concede o Espírito, ele continua dizendo, isto não é apenas uma descrição de como as pessoas passaram a crer. Não é isso que o apóstolo está perguntando. Aliás, nos primeiros 2 capítulos, ele já lidou com a forma como se crê e como se é justificado pela fé. Agora, ele está produzindo um argumento adicional. Em outras palavras, ele está falando aqui do batismo com o Espírito Santo. E eu não tenho, querido, como entrar nos detalhes da explicação, porque ficaria muito técnico e perderia um pouco o sentido do que nós estamos falando aqui, tá bom? Então eu vou deixar. Ele afirma categoricamente que aqui é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. Aconteceu na cidade nas igrejas da Galácia, tá bom? Aconteceu nas igrejas de Corinto, tá? Então, e esse não é o único texto não, tá bom? Romanos 5:5. Olha que texto interessante. Ora, a nossa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Observe, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Essa expressão, querido, derramado, fala de uma chuva torrencial que cai sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse texto aqui está apontando para uma realidade muito interessante. Se você pegar o texto aqui de Romanos 5 e voltar um pouquinho, Paulo diz assim, olha, versículo 3, e não somente isto, mas nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Aí ele diz, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então nós estamos falando de pessoas que estão se gloriando, que estão se alegrando, que estão vivendo um júbilo em meio às tribulações da vida, tá? Como isso é possível? Por meio do Espírito Santo. Agora, Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que texto, querido. Esses textos todos eu vou expor isso detalhadamente, tá bom, querido? Porque eu estou pregando em Romanos e estou pregando em Coríntios, tá? Então eu vou expor esses textos assim de maneira exaustiva na igreja. Mas olha o que ele diz aqui. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso não é uma coisa que acontece por dedução. Isso é uma experiência sobrenatural, espetacular da parte do Espírito, testemunhando, dando uma certeza absoluta que aquele crente pertence a Deus, é amado por Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo, querido. Agora, Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês creram, vocês ouviram, vocês creram, vocês foram salvos e agora vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse batismo de amor, esse selo do Espírito, esse testemunho do Espírito com o nosso Espírito, todas essas referências são referências ligadas ao batismo com o Espírito Santo. Ou seja, nós temos aqui já a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, a igreja das Galácias, da Galácia, a igreja de Corinto. Todas essas igrejas, elas experimentaram esse batismo.